Olá, aqui é Pedro Sete Câmara. Com esse vídeo eu vou apresentar a vocês o Clube Nelson, Nelson de Nelson Rodrigues. Vou falar de como surgiu meu interesse pelo autor, vou falar de como o clube deve funcionar e de onde, eu espero, a gente deve chegar com ele, né? E quem sabe até sugerir uma possibilidade para o futuro. Bom, eu nasci em 77 e acho que todo mundo que nasceu nessa época cresceu com o nome Nelson Rodrigues. Tem as frases do Nelson, algumas frases que são mais complexas e tal, a gente vai discutir no clube. Aqueles filmes que eram filmes assim pornográficos, filmes de mulher pelada e tal, mas quem era realmente o Nelson? A gente não sabia direito, era uma espécie de nome sem obra. Até que um dia, em 2001, segundo a internet, eu fui assistir uma peça de teatro do Nelson, O Beijo no Asfalto. Eu não sabia nada a respeito da peça, simplesmente fui, né, por gostar do teatro, ter curiosidade, Nelson Rodrigues falam tanto, vamos lá ver. E aí eu fiquei muito impressionado, porque a história que estava sendo contada era, de certa maneira, uma história que eu tinha vivido eu mesmo. A história de uma pessoa, de um homem que é perseguido pela imprensa por uma coisa que ele não fez. Então, em 1997, como algumas pessoas que estão vendo esse vídeo já devem saber, eu fui acusado de racismo na PUC-Rio, uma acusação absolutamente infundada, por um artigo que eu escrevi, que hoje eu considero idiota, petulante, mas não racista. E, enfim, sofri uma campanha da imprensa, né? Teve uma tentativa de linchamento na PUC, logo no começo. Na peça, isso acontece depois. Né? O Arandir é acusado pela imprensa de ter um caso adúltero com outro homem. Isso é usado pelo jornalista Amado Ribeiro para vender jornal, com o auxílio do delegado, o delegado Cunha, e o Arandir tem que acabar se escondendo num hotel, né? Assim, meio perdido aqui no Rio de Janeiro. Eu não cheguei a esse ponto, mas teve gente que chegou, pessoas estranhas chegaram a tocar um interfone na minha casa, perguntar por mim, pessoas que eu nunca tinha visto e tal, e isso foi meio esquisito, né? Enfim, então eu fiquei muito impressionado com aquilo e logo depois comprei isso aqui que o vídeo vai mostrar, o Teatro Completo do Nelson Rodrigues, esse volume aqui antigo da Aguilar. Li O Beijo no Asfalto, fiquei muito impressionado. Li as outras peças, fiquei também muito impressionado, mas ainda sentia que eu não pegava ali, né, o que estava acontecendo. Além do Beijo no Asfalto, me impressionou muito, né, a Boca de Ouro, Boca de Ouro apenas, que é o nome do protagonista da peça, que é o nosso Rashomon brasileiro, se você já viu o filme do Akira Kurosawa, né? A Serpente também, Toda Nudez Será Castigada, bonitinha, mas ordinária. E só depois, e assim, Viúva Porém Honesta, que é engraçadíssima, né? Tem a cena que eu nunca esqueço, né? Quem é o senhor? Eu sou o demônio. Né? O senhor tem como provar isso? Ele tira o cartão Beelzebu da Fonseca. Até hoje eu acho isso hilariante. Mas enfim, só depois de ler o teatro eu fui ler as crônicas e eu percebia que ali tinha alguma coisa muito importante, muito interessante, mas assim, não pegava bem o quê, né? Até que, durante a pandemia, eu peguei para ler um Nelson que eu nunca tinha lido, que foi A Menina Sem Estrela, o texto autobiográfico dele, uma sequência de 81 crônicas que ele publicou no Correio da Manhã, até a 39, e no Globo, da 40 até 81. Ele mudou de jornal enquanto publicava as crônicas, mas manteve o projeto. Então, são crônicas que saíram em dois jornais diferentes. Né? Enfim, fiquei muito impressionado com o que eu li, porque havia nesse livro uma estrutura de compaixão muito grande. O livro é uma espécie de anti-Dom Casmurro, né? Esse é o tema até da primeira aula aqui do curso, do Clube Nelson, explicar bem o que é o Dom Casmurro e o que é a Menina Sem Estrela. E, resumindo muito, vou dizer que Dom Casmurro é a memória voluntária, a memória seletiva, a memória acusatória, né? Bentinho começa a escrever e aí vai se lembrando da infância, a memória leva a melhor
né? A memória involuntária leva melhor, então os episódios têm uma certa ternura, mas chega um momento em que ele tende a acusar Capitu. Então a memória é seletiva, a memória é acusatória. E a Menina Sem Estrela acontece exatamente o contrário. O Nelson começa se acusando, dizendo todo homem é um assassino, eu também sou um assassino, vou explicar por quê. Né? E a partir desse ponto de vista de pecador, que é até justamente o mesmo ponto de vista do ladrão, La Cruz, que hoje é conhecido como São Dimas, né? Se vocês se lembram na crucifixão, Cristo está ladeado por dois ladrões. Um ladrão diz, você aí é o Messias, então desce daí, como é que é e tal. E Cristo... E o outro diz, não, peraí, eu sou ladrão mesmo, né? Mas esse cara é inocente. Então ele diz, eu sou ladrão mesmo, o senhor é inocente. E Cristo, vendo que ele simplesmente reconheceu, eu não tenho um grande arrependimento moral, assim, né, e tal, não tem isso, é só um reconhecimento do que é. Então, Cristo diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, a Menina Sem Estrela parte desse reconhecimento que o Nelson, reconhecimento que do papel que o próprio Nelson desempenhou na violência na vida dele, as coisas que ele fez, e isso permite que ele faça o que o Bentinho não conseguiu fazer, que é olhar tudo com compaixão e com misericórdia. Então o livro é banhado de misericórdia e de compaixão, um livro belíssimo que dá muita vontade de reler, dá vontade de você conhecer o Rio de Janeiro todo, saber onde passaram aquelas cenas todas, até a gente vai falar disso no clube. Seria bem legal, até, não sei se justificaria fazer um tour físico, porque não tem tantos lugares, né? E muitos prédios já foram destruídos aqui. Mas se você mora no Rio, você conhece o Rio, a cidade toda ganha uma cor, né, absolutamente distinta. Então você tem esse senso histórico. Até porque outra coisa relacionada ao Nelson, que é bem interessante, é justamente isso. Talvez nenhum autor dê mais a sensação, eu sim tenho vontade de dizer de Brasil, mas o problema é que eu sou carioca. Segundo minha mãe, eu cheguei a cruzar com o Nelson Rodrigues na rua, porque eu era bebê, eu nasci em 77, ele morreu em 1980, e nós morávamos perto um do outro, no Leme. Ele morava de frente para o mar, eu morava na rua de trás, a rua Gustavo Sampaio, quando criança. Então, o Nelson raramente saía do Rio, e eu tenho vontade de falar, dá um gosto de Brasil, mas pode ser simplesmente um gosto de Rio de Janeiro, se você não é carioca, ou se você não conhece assim tão bem, não tem tanta familiaridade com o Rio, a ponto de pensar, Rio é o Brasil, porque o Rio é no Brasil, foi aqui que eu cresci, né? Então, é muito empolgante por esse motivo também. Mas, com essa chave da Menina Sem Estrela, eu voltei a ler o Nelson. Pensei, peraí, se antes eu percebi que tinha uma coisa muito importante, agora eu posso voltar a essa coisa muito importante e desvendar aqui o que ele está fazendo. E claro, uma coisa é o Pedro lá de 20 anos lendo O Beijo no Asfalto, pensando, peraí, aqui tem muita coisa, né? E outra coisa é o Pedro já de 45 anos. Quando eu comecei a reler, acho que eu tinha uns 43 ainda, ou 44, né? Relendo, já com doutorado, com milhões de estudos na cabeça. Então, me impressionou muito a relevância do Nelson. Não apenas O Beijo no Asfalto, para mim, é o nosso Édipo Rei, né? É uma peça que merece a comparação com Édipo Rei. No Clube Nelson eu vou tentar mostrar isso, vou mostrar o que você enxerga em Édipo Rei, de Sófocles, a peça escrita 2.500 anos atrás, 3 milhões de anos atrás, né? O que você enxerga nessa peça lendo O Beijo no Asfalto? Acho que a peça ganha uma clareza muito interessante. Também acho que O Beijo no Asfalto é uma peça maravilhosa para você estudar o que seria a loucura brasileira. E aqui eu digo até o que seria a possibilidade que eu falei no começo. Fiquei pensando, puxa, de repente daria para emendar o Clube Nelson com o Clube Machado e estudar a loucura, porque Machado e Nelson foram as pessoas que pegaram na loucura, como surge a loucura, né? A loucura que surge
da acusação, da suspeita, da paranoia. E, bom, eu também estudei isso, de certa maneira, no meu doutorado, em que eu estudei um personagem muito louco, tá errado, muito louco é carioquês, mas um personagem muito louco, que era o Facundo, um cara muito mau, paranoico também. Enfim, então o Facundo é o nome de um dos textos fundacionais da Argentina, Facundo Quiroga, né? Facundo ou Civilização e Barbárie, de Domingos Sarmiento. Eu estudei isso no meu doutorado. Então, texto maravilhoso, aliás. Mas, enfim. Então, pensei, aqui a gente tem essa chave da loucura. Mas não só. Você vai, por exemplo, para os Sete Gatinhos, que é uma peça que me lembro que, assim, o filme me traumatizou, eu me lembro de criança, tá? Aquela coisa, mudar de canal, faz esse gesto, né? Porque você já deve ter crescido com controle remoto, mas antigamente você tinha que andar até a TV, tinha um botão de girar o canal e tinha 3 ou 4 canais só. Então, 5 canais, sei lá, 6, bom. Então, me lembro de virar a TV, aquela criança sem dormir, vendo TV, e de repente a Regina Casé está correndo pelada em volta de uma piscina, gritando alguma coisa assim, eu ficar, nossa, o que é isso? Isso é os Sete Gatinhos do Nelson. Bom, mas eu volto aos Sete Gatinhos, que é uma das peças que a gente vai estudar no clube. Você pode ver o filme não é bom, mas você pode ver o filme. Se você achar ruim ler a peça, eu te explico que até a nudez toda não tem no original do Nelson, tá? Foi uma criação do diretor ali. Mas nos Sete Gatinhos você tem um personagem fascinante do Seu Noronha, que é o homem do subsolo do Dostoiévski. Então eu chego aos Sete Gatinhos e encontro puro Dostoiévski, e a gente sabe, porque o próprio Nelson declarou, né, assim, falava de Dostoiévski muito, né, Dostoiévski é a maior influência do Nelson. Então, em vez de você precisar ficar entendendo como é, assim, a vida russa, o tsarismo, né, aquele clima pré-revolucionário do século XIX, você já, para entender o subsolo, você já vai direto nos Sete Gatinhos, já olha ali o Seu Noronha e você consegue entender melhor, porque está associado a um clima brasileiro, ou pelo menos carioca, do subúrbio carioca, e acho que também da zona sul carioca, né, pelo menos uma certa medida. Então, o Seu Noronha, ele é contínuo na Câmara dos Deputados. Contínuo, quer dizer, ele é um cara que pega cafezinho e água. Ele fala isso, eu nunca mais vou servir cafezinho e água gelada para deputado nenhum, né? Então, como ele é contínuo, como o trabalho dele é esse, ele tem uma mania de grandeza. E ele se sente humilhado toda vez que chamam de contínuo. Como eu costumo dizer, o que é o subsolo do Dostoiévski? Bom, o subsolo do Dostoiévski é você estar numa posição de perdedor, né? Você está mal, você está na pior, mas você quer dar a impressão de que você está por cima. Então, você é contínuo e você se ressente de ser contínuo, mas então você quer dizer que alguma coisa grande você tem para exibir. Então, quando o Seu Noronha quer ter assim, força moral, ele diz, me chama de contínuo, quer dizer, se você me humilhar, então você passa a ser o humilhador e, portanto, eu tenho a vitória moral sobre você. E o subsolo é assim, acho que mexi na câmera aqui. Bom, o subsolo é a nossa cultura hoje. Isso é muito nelsoniano, porque, por exemplo, um conservador, talvez uma pessoa mais às direitas, vai olhar, sei lá, uma coisa como funk e pensar assim, nossa, pouca vergonha, essa sensualidade, não sei o que mais. Mas se você for ver, não é isso que está acontecendo. As mulheres no funk não estão mais se exibindo para agradar, mas para impressionar. Elas estão fazendo como o Seu Noronha. Assim como o Seu Noronha dizia, me chama de contínuo, querendo dizer, quero ver se você me chama de contínuo, as mulheres no funk estão exibindo seus corpos, né, como quem diz, eu quero ver se você ousa se aproximar de mim. Quer dizer, eu vim aqui para te impressionar, para deixar você chocado com o meu poder, com a minha independência, né, com o fato de eu poder ter o homem que eu quiser e não está nem aí para você.
Então, isso é o puro subsolo, isso é o puro seu Noronha, e eu acho que é isso que o Nelson diria também. Bom, falei aqui de alguns dos temas que a gente vai discutir. Com certeza, a gente vai ler essas 3 obras que eu mencionei. A Menina Sem Estrela, que para mim é a chave do Nelson. O Beijo no Asfalto. Os 7 Gatinhos. Né? Eu vou fazer comparações da Menina Sem Estrela com o Dom Casmurro. Vou fazer comparações do Beijo no Asfalto com Édipo Rei. Vou fazer comparações dos 7 Gatinhos com Memórias do Subsolo do Dostoiévski. Nós vamos ter, e durante o curso, nós vamos escolher pelo menos mais uma obra para estudar. O curso vai durar 2 meses e a gente vai ter pelo menos 4 sessões via Zoom. Quer dizer, vai ter aulas pré-gravadas para você assistir na hora que você quiser, né, na hora que você bem entender, e além disso, vamos ter sessões via Zoom no horário que vamos marcar aí, vamos fazer um grupo no Telegram e vamos ver qual vai ser o melhor momento. Mas eu estou inclinado para que seja às segundas-feiras. Aí na segunda-feira depois do Carnaval, a gente já discute A Menina Sem Estrela, 2 semanas depois a gente discute O Beijo no Asfalto e 2 semanas depois a gente discute Os 7 Gatinhos. E a gente vai conversando e escolhendo uma obra para estudar, ou uma seleção de textos, né, seleções das crônicas, talvez. Então, espero que você faça o curso. Eu estou extremamente empolgado. Cada curso que eu dou eu fico mais empolgado, essa é a verdade. E agora eu estou muito empolgado porque vai ter mais interação, vai ter isso via Zoom. Simplesmente não tinha me ocorrido essa possibilidade, porque, sei lá, realmente não sei, mas vou providenciar isso e a gente vai poder conversar e conforme for a gente marca mais sessões ainda, né? E os próximos cursos certamente vão ter essa interação porque, pelo amor de Deus, faz muita falta. Então espero vocês lá e vou ficar muito contente. Qualquer coisa podem falar comigo pelo Instagram ou mandar um e-mail ps@pedro7.com. Até mais, muito obrigado.